Muito bem, estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo, você que nos assiste aqui no GEAL, no Grupo Espírita Amigos da Luz. Estamos já prontinhos para começar o estudo deste sábado. Seja muito bem-vindo, você que está aí no YouTube, né? Chegue agora, compartilhe nosso vídeo já com seus amigos enquanto a gente está começando. Dá tempo de mais gente chegar para assistir. Dá o like, né? Não esquece de curtir esse vídeo nosso, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, né? Participe dessa transmissão aí, comente, fique à vontade, sinta-se em casa. Seja muito bem-vindo também você que já está nos assistindo aqui comigo, conectado aqui, presencial, que daqui a pouco vamos chamar aqui para a nossa conversa, né? Esses queridos irmãos que sempre estão aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Bom dia para quem está de bom dia. Boa tarde para quem está à tarde, boa noite para quem está à noite, porque o Grupo Espírita Amigos da Luz une Japão, Brasil com o mundo inteiro. A gente circula esse nosso planeta e vai conectando os coraçãozinhos para que nós possamos estudar em conjunto e, por que não, nos aprimorar em conjunto, lapidando esse nosso coração ainda embrutecido, tornando a pedra áspera em pedra lisinha, a fim de que Jesus possa trabalhar em nosso coração e que a energia do bem possa se espalhar por esse planeta. Seja muito bem-vindo a esse encontro. Comece a sentir a paz que ele gera. Para que a gente possa, então, começar assim com muita tranquilidade, vamos então fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, encontrarmos com esse nosso Mestre Jesus. Amado Mestre, guia e modelo de nossa jornada terrena. Gratidão pela oportunidade de estudarmos em conjunto. Gratidão por podermos estar conectados, com os corações assim tão pertinho, apesar dos corpos tão à distância. Gratidão por tudo que tens feito e propiciado em nossas vidas. Gratidão pelas alegrias, pela saúde ou mesmo até pela falta dela, pelas dificuldades, pois sabemos que tudo o que passamos é mais que necessário para o nosso crescimento moral e para o nosso resgate. Então, obrigado por nos dar forças para enfrentar os obstáculos, nos dar forças para recuperar a saúde, nos dar forças para ter mais um dia aqui, nos dar forças para movimentar os lábios, para sorrir. Gratidão, querido Mestre, que derrama sobre nós tanta energia, que envia neste momento os espíritos amigos, os mentores deste trabalho, a fim de inspirar a cada um aqui, para que possamos tão bem conduzir o nosso estudo. Gratidão imensa pela alegria deste momento. Que assim seja. Que você que está do outro lado da telinha possa sentir o calor deste momento, a alegria de nós podermos estudarmos juntos. Hoje continuamos estudando o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, o penúltimo capítulo do Evangelho, Pedi e obtereis. Começamos a estudá-lo já há algum tempo, já passamos pela qualidade da prece, eficácia da prece, ação da prece na transmissão de pensamento, as preces inteligíveis, e hoje chegamos à última leitura antes das instruções dos Espíritos, da prece pelos mortos e espíritos sofredores. É uma leitura um pouco grande, vou trazer ela aqui para a gente começa a comentar. Os espíritos sofredores suplicam por preces que lhes são úteis, pois ao perceberem que alguém pensa neles, sentem-se menos abandonados, tornando-se menos infelizes. Além disso, a prece tem sobre eles uma ação mais direta, aumenta-lhes a coragem, estimula neles o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não só aliviar, como também abreviar-lhes o sofrimento. Certas pessoas não admitem prece pelos mortos porque, segundo creem, só há para almas duas alternativas: ser salva ou condenada às penas eternas. E, portanto, a prece é inútil em ambas as hipóteses. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por instantes a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que nossas preces sejam imponentes para extingui-las. Perguntamos se, nessas hipóteses,
É lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece pelos réprobos. Essas preces, por mais imponentes que sejam para libertá-los, não lhes seriam uma demonstração de piedade capaz de suavizar-lhes o sofrimento? Na terra, assim que alguém é condenado à pena perpétua, mesmo quando não tenha esperança alguma de obter perdão, será proibido a qualquer pessoa caridosa sustentar-lhe os grilhões para aliviar o peso? Quando alguém é acometido por mal incurável, devemos abandoná-lo sem nenhum alívio, por não apresentar qualquer esperança de cura? Imaginai que entre os réprobos possa estar uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez, um pai, uma mãe ou um filho, e porque é impossível, segundo julgais, haver remissão para ela, iríeis recusar-lhe um copo d'água para estancar-lhe a sede? Um bálsamo para secar suas feridas? Não faríeis por ela o que farias por um prisioneiro? Não lhe daríeis um testemunho de amor, uma consolação? Recusar-lhe isso não seria cristão. Uma crença que esteriliza o coração é incomparável com a de Deus, que põe amor ao próximo na primeira categoria dos deveres. A não eternidade das penas não implica negação de uma penalidade temporária, pois impossível a Deus, em sua justiça, confundir o bem e o mal. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos e dos bons conselhos. Seria negar a força que obtemos com a assistência moral dos que nos desejam bem. Outros se fundamentam em uma razão mais falaciosa, a imutabilidade dos desígnios divinos. Deus afirma o não poder mudar suas decisões e pedidos das criaturas. Sem isso, não seria estável o mundo. O ser humano nada tem a suplicar de Deus. Cabe-lhe apenas se submeter a ele e adorá-lo. Há nessa ideia uma falsa aplicação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância sobre a lei. No concernente à penalidade futura, revelam essa lei aos Espíritos do Senhor, agora que o ser humano está maduro para compreender o que na fé mostra-se conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, o remorso e o arrependimento do culpado são irrelevantes. Para ele é inútil qualquer desejo de melhorar-se, está condenado a permanecer eternamente no mal. Se condenado por tempo determinado, a pena cessará, quando esse tempo expirar. Mas quem poderá afirmar que nessa ocasião ele estará regenerado com melhores sentimentos? Quem poderá afirmar que, a exemplo de muitos dos condenados na terra, ao sair da prisão não continue tão mal quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo uma pessoa regenerada. No segundo, agraciar quem continua reprovável. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não fixa duração alguma à reparação, seja ela qual for, e se resume assim: o ser humano sofre sobre a consequência das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus sem a correspondente reação. A severidade da expiação é proporcional à gravidade da falta. A duração da expiação é determinada para qualquer falta. Está subordinado ao arrependimento do culpado ao seu retorno ao bem. A pena persiste enquanto durar a obstinação no mal. Seria perpétua se a obstinação fosse perpétua, e é breve se o arrependimento surge rápido. Desde que o culpado implore por misericórdia, Deus o escuta e lhe envia a esperança. Contudo, não basta o simples remorso pelo mal, é necessária a reparação. Por isso, o culpado é submetido a novas provas, em que pode, sempre por sua vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Assim, o ser humano é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou a infelicidade dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal é a lei, lei imutável e conforme a bondade e justiça de Deus. Portanto, sempre é possível ao espírito culpado desventurado salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe informa sobre qual condição poderá fazê-lo. O que mais frequentemente lhe falta é a vontade, força e coragem. Se por vossas preces
lhes inspirarmos essa vontade, se o sustentamos e encorajamos, se por nossos conselhos lhe damos as luzes que lhes faltam, em vez de suplicarmos a Deus que rogue sua lei, tornamos-nos instrumentos para a execução da sua lei de amor e caridade, da qual nos permite, assim, participar para que possamos dar uma prova de caridade. Kardec ainda faz uma nota para a gente poder ir lá no Céu e Inferno, ler o capítulo 1, parte 4, 7 e 8, e também a segunda parte de exemplos. Que assim seja por essa leitura maravilhosa. Para a gente começar, então, a comentar, eu vou fazer que nem a gente faz sempre, eu vou dar um pontapézinho rápido e já passo para os demais poder fazer também seus comentários para a gente estudar em conjunto, afinal, é assim que a gente toca e é assim que é legal de fazer. Primeira coisa que a gente tem que advertir nessa leitura é entender de fato que penas eternas, a gente fala assim, pena eterna não existe. Ela existe, se eu quiser que ela exista. Porque não existe a condenação eterna. Então eu não vou ser condenado eternamente ao inferno, da mesma forma que eu não vou ser salvo eternamente aos céus. O que existe é a pena eterna ou a bonança eterna pode existir, mas já já a gente fala disso. Primeira coisa é entender que Deus, esse ser que é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, não pode ser um ser errôneo. Nós temos a mania de criar Deus à nossa imagem e semelhança. Não, Jefferson. Na Bíblia está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Sim, o espírito do homem, de energia pura. Esse corpo aqui, ó, carnal, não é assim que Deus é. Nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança, porque é mais fácil que eu acredite no Deus que é parecido comigo. O Deus que acredita nas coisas que eu acredito. Fica mais fácil de entender ele, porque afinal, não cabe ainda ao homem entender a Deus. Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos se é possível que a gente entenda Deus, e os Espíritos falam que na nossa condição humana ainda não. Então não tem como a gente saber 100% como que essa inteligência suprema, essa energia que está presente em todo o cosmos, como que ela entende, como que ela pensa. O que dá para a gente entender é que essa energia, esse Deus, esse Criador, entenda da forma que você tem por sua crença, que ele nos ama e nos perdoa e nos rege. Nós temos livre-arbítrio para decidir o que vamos fazer com essa liberdade. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser me levantar aqui, lá na casa do Marcos Bragato, e dar uma facada nele, posso. Poder eu posso. Devo? Não devo, mas poder eu posso. O posso com devo faz parte lá da filosofia quando eu vou definir o conjunto do ethos da sociedade. Então eu posso. Às vezes, numa época antiga, o costume até falaria que eu devo. Ah, o Marcos me infringiu o mal, eu posso infringir o mal a ele. É por isso que estranha tanto a lei mosaica de olho por olho, dente por dente, porque antes disso era um caos tremendo. Mas eu posso, se eu quiser ir lá, eu posso. A lei humana, se eu for descoberto, porque na lei humana tem jeito ainda de eu fazer aquele crime perfeito que nunca vai ser descoberto. Mas se na lei humana eu for descoberto, eu posso ser preso, condenado. Só que existe uma definição social de como essas leis serão entendidas. Então, eu ir lá dar uma facada no Marcos. Se foi por legítima defesa, por exemplo, ele veio me atacar, eu posso ser de certa forma absolvido, ou se eu não o matei, se ele só se feriu, eu tenho uma pena reduzida, se eu cheguei a matá-lo, mas foi uma facada só, não foi com requinte de crueldade, eu pego menos tempo, se foi com 15 facadas, aí eu tenho um requinte de crueldade, eu vou ficar mais tempo na cadeia. O que interessa é que existe, né, na lei humana, um tempo para a pena, um tempo a ser cumprido. Por quê? Não tem como eu saber, porque a gente ainda não lê o pensamento um do outro, pelo menos não da forma que a gente queria, né? Deixa eu ver o que a Eliana está pensando, deixa eu ver o que o Adalberto está pensando, o que a Mel está pensando. Na lei humana ainda não tem como eu saber se a criatura se redimiu. O máximo que eu posso fazer é acompanhar a progressão dela enquanto ela cumpre a sua pena e ir reavaliando. Ah, o Jefferson melhorou muito, ele já está pensando mais no social. Acho que já dá, por exemplo, para ele ter um regime semiaberto, onde ele pode ir em casa, depois dormir aqui no presídio, e assim eu vou aliviando penas. Ao passo que eu falo, não, agora já pode ir uma prisão domiciliar, já pode usar uma tornozeleira aqui no Brasil, ele já pode, por exemplo, ser livre da pena e ser absolvido.
toda vez o juiz vai acertar? Não, nós somos humanos, temos o direito de errar, né? O direito não, na verdade, temos o costume de errar, porque o direito a gente não tem, mas temos o costume de errar. Às vezes ele vai errar, às vezes ele vai acertar, tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes ele vai liberar uma criatura que foi muito bem, vestiu uma máscara muito boa, mas ele não está regenerado, ele vai voltar a cometer crimes, ou às vezes ele não vai liberar alguém que está regenerado e vai cumprir a pena toda em cárcere, mesmo não precisando. Só que a lei divina é tão maravilhosa que Deus nos assiste a todo momento e conhece o íntimo do nosso coração. Então, ele sim pode definir uma pena não pelo tempo, porque o tempo para Deus é diferente do que o tempo que a gente enxerga na Terra. Pensa comigo, que aí faz parte também da leitura, que você vai falar assim, não, não faz parte não, mas vai fazer daqui a pouco. A Lua para girar em torno da Terra, né? A Lua para girar em torno da Terra, a Terra para rotacionar-se em torno do Sol também, leva um tempo. Então, por exemplo, a Terra, para dar um giro completo no seu eixo, ela demora 24 horas. Então, a gente tem um dia que o humano definiu que seria 12 horas na parte do dia e 12 horas na parte da noite, 24 horas, ao passo que a gente teria ali um pedacinho de uns segundos atrasados, mas que o 24 horas seria o ideal. Nós fizemos uma convenção que isso é legal. Então, 24 horas. A Terra, para girar em torno do Sol, 365 dias. Aí percebia-se que toda vez tinha que ajustar calendário. Então, aí criou um ano bissexto, que a gente está vivendo agora, o ano bissexto. E teria que acrescentar um dia a mais, porque cada ano era um quarto de dia que era desperdiçado e tinha que ajustar. Então, a cada 4 anos, esse um quarto viraria inteiro e a gente colocaria um dia. Então, a gente acostumou aqui na Terra a mensurar por tempo. Agora, imagina se um planeta mais afastado do Sol, um Saturno, um Netuno, que demora mais tempo para girar em torno do Sol. Se eu defino uma pena para alguém aqui na Terra, ó, você vai ficar um ano na cadeia. Mas eu vou te mandar para o espaço, já é possível, supondo, um ônibus espacial, a prisão é lá em Saturno, você vai para lá. Você vai esperar um ano lá, talvez ela retorne para a Terra já velhinha, porque um ano lá é diferente de um ano aqui. Imagina para Deus que está presente em todo o universo. O tempo é diferente. Então Deus não nos penaliza e não nos agracia, porque na verdade quem faz isso por nós somos nós mesmos, pelo livre-arbítrio temos também a causa e efeito. Tudo que fizermos, teremos um resultado. Então ele nos agracia com o perdão, a graça, pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, e não pelo tempo. Então, se eu, Jefferson, quero continuar criminoso, quero continuar fazendo coisas erradas, o meu sofrimento, infelizmente, será eterno, porque eu estou eternamente repetindo os mesmos erros. Só que Deus é tão bom para a gente, para eu já terminar meu pedacinho e passar para alguém já continuar, que ele nos alerta. Então, quando eu estou fazendo alguma coisa errada, eu sei que eu estou fazendo alguma coisa errada. Pode ser que eu não entenda naquele momento, ou que o meu cérebro passe por alguma sinapse diferente que não me mostre naquele momento que é errado. Mas lá no fundinho, lá no íntimo, alguma coisa vai despertar falando que está errado. Jefferson, você quer dizer então que um serial killer que tem prazer em matar, ele sabe que está fazendo errado? Sabe. Tanto que ele não faz para qualquer um ver. Ele tem um método, uma maneira de fazer para ficar escondidinho. Ele até vai deixando as provinhas, porque, de certa forma, o serial killer ele quer uma certa fama e ele quer ser descoberto. Mas ele, por um bom tempo, ele fez escondido, então ele sabe que é errado. Ah, Jefferson, você quer me dizer que quando a pessoa briga com o vizinho porque o vizinho estava com som alto, ele sabe que está errado? Sabe, sabe. Porque depois que o vizinho abaixa o som, depois que a situação se acerena e se acalma, ele fala assim, ó, foi rápido, né? Podia ter ficado quieto, às vezes teria resolvido. Agora eu tô com inimizade. Agora, se eu sair de casa, é perigoso esse vizinho fazer maldade aqui para minha casa, para minha família. É perigoso ele ficar falando mal da gente. E aí, cada um com as suas crenças. Então, tem alguma coisinha que desperta dentro da gente, quando a gente faz as coisas erradas, que fala: opa, isso aí não é o caminho correto. Isso é o nosso mentor, os nossos guias, é Deus, é Jesus falando na nossa vida, senão você está errado. Acorda enquanto é tempo. Quando a gente está bem afinadinho para escutar, ótimo. Se eu estou querendo tapar os ouvidos, porque eu posso, ó, tapa os ouvidos e eu não escuto, e querer continuar no erro, posso também, é meu livre-arbítrio.
O que define é que eu continuarei sofrendo. Aí, por fim, o capítulo fala disso, é prece. Se o Marcos Bragato quer continuar no erro, ele está lá cometendo erro atrás de erro e está em sofrimento. Se eu rezar por ele, se eu fizer uma oração por ele, eu vou aliviar a pena dele? Não. Eu vou acordar ele para a vida? Não. Mas eu vou ajudar que ele acorde para a vida? Vou, porque eu vou ter mais alguém lá no ouvido dele assim, ó, Marcos, você está errado, porque eu estou aqui orando por ele, minha intenção está indo lá no pensamento dele, e nós somos seres de energia, grandes antenas, que emitem e recebem sinais. Então é mais uma pulga lá atrás da orelha. E se eu estou rezando, Deus, dá ajuda para o Marcos a abrandar o sofrimento dele vai acabar? Talvez não, porque ele tem que passar por aquele sofrimento. Mas é como alguém carregando um fardo pesado, uma tonelada nas costas, que eu vou lá e dou uma mãozinha. Continua pesado, mas agora está pesado para dois. E se mais um chega, está pesado ainda, mas está pesado para três. São pilares que ajudam a carregar o peso. Então, é possível, sim, ajudar o que sofre e posso fazer oração. Ah, mas eu não devo orar pelos mortos, e inferno e céu. Independente da sua crença. Independente da crença que você professe. Independente se você acredita ou não acredita em Deus, independente se você acredita ou não acredita em Jesus, se você acha que existe pena eterna, anjo, céu, independente do que você acredita. Uma coisa é certa, você, no seu íntimo, quer ser uma pessoa melhor. A sua religião que você segue tem um quesito que é igual a todas as outras, de tornar o homem melhor. A seita que você segue, o grupo que você segue, tem um quesito, tornar o homem melhor. Pronto. Isso posto, se eu quero tornar o homem melhor, eu preciso me despir de todo o ego, me despir de tudo que me faz não querer que o outro seja melhor. Então, eu não quero que a Eliana prospere porque eu não gosto de quem mora na Inglaterra. Isso não é fazer um homem melhor. Eu tenho inveja porque ela é lindo e aqui não é. Isso não está me fazendo melhor. A Eliana não está nem aí. Ela está lá vivendo a vida dela. Quem está aqui com rancor sou eu. Então, quem vai adoecer? Quem vai estar sofrendo? Sou eu. Então, isso eu não faço bem a ninguém. Então, se eu quero fazer bem para mim mesmo, eu preciso começar a fazer bem para o outro. Eu preciso começar a vibrar pelo outro, independente do que ele fez ou deixou de fazer. Se ele é bandido, se ele não é. Eu já vi gente assim, ó, que aparece lá, o condenado pela justiça, não sei o quê, no jornal. Aí fala, tomara que apodreça na cadeia. Porque não está próximo de mim, eu não conheço, eu simplesmente vi a notícia. Se fosse meu pai, se fosse meu irmão, se fosse minha esposa, meu esposo, será que eu queria que apodrecesse na cadeia? Ou será que a minha intenção seria assim, ó, tomara que aprenda e se redime, não faça mais isso. Jefferson está falando que tem que abraçar o bandido e trazer... Não, não, não. O instinto de conservação tem que continuar. A gente precisa punir quem faz as coisas erradas. Se está fora da lei humana, ele tem que ser punido, mas dentro da lei humana, não dentro da lei da minha cabeça, não dentro da lei do Jefferson, dentro da lei humana, da lei do Brasil, da lei da Inglaterra, da lei do Japão. Descumpriu a lei, cumpra a lei. Fez uma coisa errada é multa? Paga a multa. Fez uma coisa errada é cadeia? Prisão. Mas o que eu não posso é querer penalizar alguém na lei divina pela minha cabeça também. Então, o Marcos esfaqueou alguém, a justiça deu 10 anos, eu quero dar 15, eu posso? Não posso. Não sou juiz, não sou promotor, não tenho nada na justiça, eu sou um administrador bancário. O máximo que eu posso fazer é falar assim, ó, mas a lei aí foi muito boazinha com o Marcos, mas tomara que ele, nesses 10 anos que ele vai ficar lá, ele reflita bastante e ele entenda que ele fez alguma coisa errada, que Deus possa tocar o coração dele e ele ser uma pessoa melhor. Pronto. Eu não aumentei a minha pena e nem aumentei a dele. Porque quando eu fico assim, nossa, podia ter sido 15 anos para ele aprender a ser besta, eu não estou aumentando a pena dele, eu estou aumentando a minha. Porque eu estou desejando o mal para o meu irmão. Eu estou desejando o mal para o meu semelhante. Então, ele vai continuar lá, vai cumprir os 10 anos e vai estar tranquilo. Eu vou estar aumentando a minha pena. Então, quando eu evito, por exemplo, de rezar por um parente meu que eu amo, porque ele
cometeu pecado a vida inteira, vai estar no inferno, eu não estou aumentando a pena dele, porque a pena dele é dele. Vai definir se ele quer parar, por exemplo, de cometer pecado, de fazer coisa errada. Isso vai depender dele. Eu estou aumentando a minha pena, que eu vou colocando o meu coração mais rancoroso. E assim, eu que vive em sofrimento, sou eu, e não ele. Então, a pena eterna dele virou minha, porque eu não me encontro em condição de perdoar, de pedir perdão e fazer o que a leitura nos pede, de sermos humildes, corajosos. Era humilde, corajoso e agora eu perdi, quer ver? Aqui, ó, de fazer e caridosos, humilde, corajoso e caridoso. Então pensa comigo, para ser humilde, eu não posso ser egoísta. Para ser corajoso, eu não posso me omitir. E para ser caridoso, eu não posso me colocar em primeiro lugar. Então, isso posto, convido agora o próximo para falar. Quem quer falar primeiro? Marcos, Eliana, com vontade. Eliana quer falar Pode. primeiro, Eliana? Eu sigo daqui. Eu posso dar uns palpites, vamos Sim, lá. pode. Não, eu estava me preparando, né, para cá, e você menciona várias vezes, por exemplo, o poder da prece, que a gente usa a prece como um meio de se comunicar. Então, assim, a prece não vai alterar os desígnios da providência, mas por ela os bons espíritos poderão vir em nosso auxílio, seja para nos dar força moral que nos falta ou para sugerir pensamentos necessários. Então, eu acho assim que é essa atitude da prece que você vai, como você falou, a caridade, o amor e a generosidade, e sem a falta sem o egoísmo. Aí eu achei uma mensagem muito bonita da Joana de Ângeles, que o Divaldo é o tesouro da oração. Vocês conhecem, né? É, é muito, achei assim tão linda que assim, tem um pedaço que eu acho muito interessante, assim, o homem que ora abre-se ao amor e a vida planifica-o com paz. A oração talvez não mude as circunstâncias nem impeça as ocorrências, mas dá visão para compreendê-las e forças para superá-las. Então, eu acho assim que é essa assim visão da oração que você se projeta para o próximo e para você mesmo, tendo uma posição positiva, como você falou, ele é ladrão, que morra, que faça isso. Não. O que levou essa pessoa a cometer esse erro, né? Então, ele vai pagar isso na lei dos homens, mas ele pode ser auxiliado com como eu acredito, na energia, na no bem que ele vai receber, seja por pensamentos positivos, seja por energia positiva, e isso tudo vai ajudar, não só a gente, como pessoa. Por exemplo, quantas vezes você não está na rua, você está dirigindo, ou alguém te fecha e você, né, aquela raiva que vem, daí você fala, não, mas eu tô com raiva, ele já está lá na frente, ele já foi, então por que que eu vou ficar irritada, nervosa? Então, eu faço assim, eu tento fazer um exercício que eu faço muito, que eu vi que é assim, o pensamento, lixo mental. Todo esse pensamento negativo é lixo mental. Tira, tira, tira. Então você fica o tempo todo assim, né? Mas eu acho assim, a prece, e tem também uma outra coisa que eu achei que eu não conhecia, que é o Miramês. Eu não tinha lido nada sobre ele. Então ele fala assim: é útil, sim, orar pelos espíritos sofredores em qualquer estágio em que se encontrarem, pois a prece do coração em Cristo é a luz que estabiliza a harmonia onde for direcionada. Então, você está tenso, nervoso, se você acalma e você essa prece, que pode ser, é um pensamento positivo, é uma energia positiva, você vai transmitir. É assim que eu entendi esse capítulo, que o que a gente vê aqui tem que cumprir, mas você pode, à medida que você vai se melhorando espiritualmente, moralmente, e todos os meios que você possa ter, você vai entender essa missão, esse
o karma, ou seja lá o que for que você tem que cumprir, que você fez besteira na outra vida, então agora tem que aguentar, mas você aceita e você começa a ver o outro não como um inimigo, mas como um irmão necessitado. Assim que eu entendi mais esse capítulo, não sei. É bem interessante, né? Como é rico, né? Um capítulo, um item, né, do Evangelho, quanta riqueza, né? É, o que me chama já a atenção nesse item é o próprio título que Kardec coloca, né? Ele coloca assim, prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, né? Então, a importância da prece, né, como já foi colocado, a Joana de Ângeles diz, né, que nosso dia que nunca comece e termine sem uma prece, né? Então, daí a gente vê a importância, porque ela nos equilibra, né? Nos ajuda a manter uma boa sintonia. É o vigiai, né? Que está lá no Evangelho, vigiai e orai, né? Então, a gente precisa manter sempre essa boa sintonia. Mas assim, prece pelos mortos, né? A gente sabe que a morte não existe, né? Que nós somos espíritos imortais, né? E que a morte é simplesmente um fenômeno biológico, né? Ou seja, quando o nosso corpo não mais serve ao espírito, o espírito simplesmente o deixa, né? Mas por incapacidade do corpo de continuar a servir, né? E a morte, no sentido do evangelho, na realidade, é a morte quando nós deixamos, né, de observar as leis de Deus, né? Então, quando nós nos afastamos das leis de Deus, é a morte, porque nós deixamos de avançar na nossa evolução. Então, nós estagnamos, nós estacionamos. E isso, sim, é a morte para o espírito, né? É quando ele perde sucessivamente oportunidades de avançar. Então, aqui, a gente vai ver que, na verdade, aqui a prece é por todos, né? Independente de estarem do outro lado do plano da vida ou nesse plano que nós estamos, né? Então, pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Mas também essa questão dos espíritos sofredores, porque, na realidade, quem de nós pode dizer que não é sofredor, né? Porque nós também temos as nossas responsabilidades, né? Frutos, as consequências, né, que nós enfrentamos, fruto das nossas escolhas, que nem sempre são as melhores, as mais acertadas, né? Então, todos nós necessitamos desse amparo, desse auxílio, né? E somente Deus, né, é capaz de compreender tudo, né? Ele que abarca todo o universo, como o Jefferson falou, a inteligência suprema, né? E ele é todo justiça e todo misericórdia, então ele é tudo em tudo, né? Mas nós temos a visão sempre parcial de tudo, né? É aquilo que nós conseguimos enxergar. E o nosso alcance ainda é muito pequeno, porque nós ainda somos espíritos, ainda bastante comprometidos, vamos dizer assim, em relação ao cumprimento das leis de Deus, né? Então, quem de nós, né, pode julgar da situação de quem quer que seja, né? Se ele merece, se ele não merece, o Jefferson estava falando, né? Quem de nós vai querer colocar, deve querer colocar mais 5 anos, mais 10 anos, ou queremos que não saia mais de lá, né? Então, não deve ser esse o espírito, né? O nosso ânimo. Mesmo porque nós sabemos que nós aqui temos assim, estamos numa vida material, então para nós o exemplo da matéria é mais forte, né? A gente pensa então num presídio, algo que restringe a liberdade, né? Mas na verdade, o nosso encarceramento que ocorre é o encarceramento em nós mesmos, né? Na nossa consciência, né? Ou seja, os espíritos disseram, onde está escrito, né? Quando Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem, na vossa consciência, né? Então, assim,
é ali que está. Por isso que o Jefferson bem colocou, a gente sempre sabe se a gente acertou ou se a gente errou. A gente pode até querer se enganar de achar que acertou, mas é porque a gente está querendo, né, burlar de alguma forma as leis maiores, como se fosse possível, né? Isso não é possível. Mas sempre é aberta uma porta àquele que se arrepende. E eu acho que esse é um ensinamento que Jesus deixou muito claro, de que sempre haverá uma porta aberta àquele que se arrepende. Então, a pena, o castigo não, né? Porque se a gente fala castigo, dá a impressão que Jesus é que castiga, e não é, né? Na verdade, a consequência dos nossos próprios erros. Mas eu digo, a questão da pena eterna, como o Jefferson colocou, ela existe no sentido de que se nós continuarmos, né, insistindo no erro, aquele sofrimento perdura até o dia que a gente venha a se arrepender, né, e resolva, então, mudar a nossa trajetória, né? Então, e a gente vai ver vários exemplos, né? Jesus nunca, sempre que conversou com o Espírito, com pessoas, né, que haviam cometido algum erro, por exemplo, a mulher lá que ia ser apedrejada na praça, né? Ele não disse para ela que o que ela fez não era nada demais, né? O que ele disse a ela foi: olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vá e não peques mais, né? Ou seja, ela tinha sim assumido um compromisso com as leis divinas, né? Mas que dali para frente buscasse não se comprometer mais, né? E um outro exemplo também que me ocorreu foi do próprio André Luiz, né? Que fica 8 anos no umbral, né? Perdido, sem entender a situação, sofrendo, e até o momento em que bate nele um arrependimento e ele consegue fazer uma prece sincera do coração, né? Ou seja, naquele momento ele consegue perceber à volta dele a ajuda que sempre esteve ao lado dele, né? Porque o Clarencio sempre esteve ali, a mãe dele também, né? Sempre de prontidão, desde quando ele ainda estava internado no hospital, passando pela cirurgia que o levou ao óbito. Então, nós sempre somos amparados por Deus, nós é que não nos colocamos muitas vezes em condição de, de perceber a ajuda que nos chega, né? Não só de perceber, e de também aproveitar essa ajuda que nos chega, né? Então, é muito importante que a gente entenda esse mecanismo, né? De que Deus é justo, mas é justo com misericórdia, né? Não dá para dissociar as duas coisas, porque desde que nós nos arrependamos dos nossos erros, né, nós estaremos, né, sendo, né, auxiliados nesse processo de recuperação, né? Aqui na Terra é o que deveria ocorrer também com os nossos presídios. Infelizmente, não é o que ocorre, né? Embora se busque esse esforço de ressocialização, pelo menos aqui no Brasil, né? Talvez em outros países isso seja um pouco melhor. Mas aqui, o que a gente vê muitas vezes é que é um depósito, né, de pessoas e ali uma oportunidade até para que ela ainda tenha contato com outros, né, que tenham a mesma afinidade e ainda saem dali depois, né, muito mais potencializados do que antes, né? Então, assim, agora, aqui Kardec está chamando para a responsabilidade de todos nós, né? O problema não é do governo, o problema não é da, do município que recebe aquela estrutura, a responsabilidade é de todos nós, né? Ou seja, que façamos as nossas preces também pelos sofredores, né? Por aqueles que se encontram encarcerados em si próprios, né? Encarcerados nos seus erros, encarcerados nos seus equívocos, né? E também nós precisamos também, né? Pedir a Deus por nós também, porque nós também erramos, nós também nos equivocamos, né? Então, mas a importância de realmente nós é, termos essa consciência de que de qual é o nosso papel
e qual é o nosso dever, né? Tem um trechinho no livro da Esperança, uma lição é de Emmanuel, que chama o livre-arbítrio. Tem um parágrafo que ele diz assim, ele tem o texto, aí no final ele diz: eis porque a doutrina espírita fulge na atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve, né? Ah, eu posso fazer o que eu quero? Pode, desde que você faça o que se deve. Se nós nos pautarmos por aí, ok, tudo aquilo que nós queremos for o que nós devemos fazer, está tudo certo. O problema é quando a gente acha que pode fazer o que quer, independente de qualquer coisa, né? E aí a gente transgride, a gente passa do ponto, né? A gente avança, a gente acha que, não, eu estou fazendo o bem para mim, mas não estou observando se aquilo vai prejudicar qualquer outra pessoa. Eu devo buscar o bem de todos, né? Não só o meu bem. Se eu busco só o meu bem, eu estou alimentando o meu egoísmo, né? Então eu preciso buscar realmente o bem de todos. Isso é fazer o que se quer, porque vai estar condicionado ao fazer o que se deve. Isso é liberdade em termos espirituais, né? Então, assim, é muito importante realmente esse capítulo, né, para que a gente possa, possamos ter, né, um olhar mais compassivo, né, diante dos nossos sofrimentos, do meu, do da Eliana, do Jefferson, daquele que cometeu o crime mais atroz que a gente entenda, né? Todos, né, somos espíritos imortais que um dia atingirão a plenitude, né, da sua evolução. Então, é assim que Jesus nos vê e é assim que nós devemos ver também, né? Nos vermos uns aos outros, né? Mas é isso, Jefferson. Devolvendo aí para você, não sei se mais alguém daqui vai comentar. Acredito que hoje somos só nós mesmos, porque o resto do pessoal deve estar indo só nos ouvindo, mas sem problemas, né? Que bom que eles estão aqui conosco, que quem está no YouTube também está nos assistindo, que maravilha. Mas o Marcos e Eliana, o que vocês trouxeram também para a fala faz muito de encontro com o que a gente está estudando. Só me veio aqui o pensamento, né, de uma coisa que eu falei no primeira leitura do capítulo, na qualidade da prece, que Kardec é tão pedagógico, que a gente às vezes esquece da parte pedagógica, que primeiro ele trouxe o evangelho inteiro. Primeiro ele desmistificou a época de Jesus, trazendo muita coisa para a gente que às vezes a gente não entenderia, mostrou as revelações, o porquê que a gente sofre, de onde a gente veio, quantos mundos a gente tem aí que podem ser habitados e por aí vai. Trouxe toda uma metodologia, né, com as bem-aventuranças, com muita coisa. Então, o evangelho é muito rico. Quando a gente pega ele de capa a capa, pode ler 200 vezes, que sempre vai ter ensinamento novo, e deixou a prece para o fim. Alguns podem pensar assim, é porque a prece não é importante? Não, é porque a prece é um dos mais importantes capítulos. Então, era preciso que a gente tivesse preparado, entendendo o porquê que a gente sofre, o porquê que o outro sofre, o porquê que eu sou irmão do outro, o porquê que eu devo aceitar o outro. Então, se a pessoa nunca viu doutrina espírita na vida, nunca leu o livro dos espíritos, se ela pegar o evangelho, ou ela não precisa nem ser espírita, se ela pegar o evangelho e ler o evangelho inteiro, eu tenho certeza que se essa pessoa lê o evangelho, ela não precisa nem começar a praticar de vez, mas se ela ler o evangelho, ela já começa um pouquinho de evolução. Da mesma forma que alguém que pega a Bíblia inteira e lê, ela já começa a ter um pouquinho de evolução, porque já desperta aqui dentro aquela chavinha que o Marcos tão bem nos trouxe, né? A lei moral está gravada no nosso íntimo, já desperta uma chavinha de ensinamentos. A Bíblia apesar de ser um livro religioso, mas ele é um livro histórico, um livro de história. Ela conta no Velho Testamento a história do povo hebreu e no Novo Testamento a história do Cristo. Então, é um livro histórico, um livro de histórias, de passagens que vem nos trazendo e muito mais do que um livro religioso, um livro de histórias, ele é um código de conduta, uma maneira de vida. Então, ali tem muita coisa que se a pessoa seguir, e aqui também, se a pessoa seguir, começa a seguir a partir de hoje, eu vou ser uma pessoa melhor. Porque é um código de sobrevivência, é um código de conduta, é uma lei social.
Na antiguidade, as leis humanas se misturavam às leis religiosas. Isso Moisés fez de uma forma exuberante, porque é mais fácil eu colocar que Deus está mandando do que eu estou mandando. Porque se eu estou mandando, eu sou muito pequeno. Alguém vem, me mata e acabou a lei. Mas se é Deus que está mandando, o negócio tem uma diferença, porque é a energia criadora, é a força do universo. É por isso que a lei mosaica, né, ela tem os 10 mandamentos, que é a lei divina, vindo da espiritualidade, através da psicografia de Moisés, e tem outras tantas leis regidas por ele para a sobrevivência, para a organização, para o quesito social. Quem estuda sociologia, filosofia, sabe falar disso aqui muito melhor do que eu tenho trazido. Mas é preciso que a gente entenda que quando a gente vem estudar aqui nesse capítulo, né, o porquê da prece, o motivo da prece, eu estou, de certa forma, me ligando às leis divinas. Eu estou me religando. Religião, ela tem o ato de evolução do homem, ela tem a ideia de um código, de um quesito para seguir leis divinas e morais, e tem o religare, que é eu religar-me com o Ser Supremo, religar-me com o alto, com a espiritualidade. Então, quando eu faço o religare para o outro, eu vibro para o outro, eu também estou vibrando por mim, porque o meu coração, naquele momento que eu estou vibrando para o outro, não está pensando em coisa errada, não está sentindo coisas erradas, pensamentos vazios. Porque quando a gente fica um minutinho sem conversar, sem pensar em nada, e fecha os olhos e começa a pensar, começa a ver problema, dificuldade, transtorno, um monte de coisa na cabeça da gente. Por quê? Aquilo que dói marca mais. Aquilo que é bom, marca menos. É por isso que eu posso ir lá no Marcos, por exemplo, vou na casa dele todos os dias e tomo café com ele, a gente tem boas conversas. Mas é o dia que eu vou lá e dou uma dura nele e falo, Marcos, você fez isso errado. Aquilo ali é fulminante. Ele vai, às vezes vai falar assim, ó, não quero você na minha casa mais. Claro que o Marcos não é esse tipo de pessoa, gente. Vai falar assim, ó, obrigado pelo conselho, venha mais vezes. Ele é uma alma iluminada, eu amo esse cara. Mas nós humanos, na maioria das vezes, vamos fazer dessa forma. Pode ter a vida inteira de coisa boa, uma coisa ruim já destrói tudo. Então, quando eu estou fazendo pelo outro, eu estou fazendo muito mais por mim mesmo. E ter a prece ali pelos sofredores, eu estou mandando energia, mandando energia positiva para aquela pessoa. Tem relatos aí, por exemplo, se pegar os livros, nos bastidores da obsessão, livros que tratam do assunto obsessão, que vão perceber que os espíritos obsidiadores, eles bloqueiam no pensamento, aqui dentro da gente, a forma que a gente enxerga o mundo, as pessoas e a energia que as pessoas nos mandam. E quanto mais energia eu mandar, mais eu vou bater naquele muro que foi criado ali e mais aquele muro vai se deteriorando até o passo que ele se quebra e a energia alcança. É por isso que todos nós temos que vibrar pelos espíritos endurecidos, pelos sofredores, por os que insistem no erro. Porque fazer a nossa parte já não basta mais. Porque se eu faço só a minha parte, eu estou garantindo só o meu. Eu preciso fazer a minha parte para um mundo melhor e vibrar energias para que o outro também faça a dele. Então, que eu vibre energias boas, para que o meu outro aprenda a ser melhor, para que o outro tente vibrar também positivo, para que o outro tente romper com as más inclinações. Nas sessões de desobsessão, que a gente vai atender espíritos que já estão um pouco endurecidos, já vivem em zonas inferiores há muito tempo, em zonas umbralinas, como o Marcos mesmo falou, né? O André Luiz gastou muito tempo para fazer uma prece de coração no sofrimento. E tinham muitos espíritos ali que não queria que ele saísse, queria mantê-lo ali dentro. Por quê? Porque tem muito espírito ruim. A pessoa não é porque desencarnou que ficou santo, não é porque desencarnou que está perdoado, não é porque se converteu para uma religião que ele esqueceu dos erros dele. Não, nós somos responsáveis por tudo que plantamos, a gente vai ter que colher. Então, quando a gente vai alcançar essas zonas tão inferiores com a nossa vibração, onde tudo é escuro, onde não existe luz, essa luz chega e cega, porque ela é como se eu estivesse no quarto escuro e ligasse a luz. E para muitos, ela é o último recurso, ou o único recurso. Quantas das vezes que a mãe de André Luiz vibrou por ele, Marcos lembrou, e mesmo assim ele não enxergava. Até que um dia a luz se mostrou. E foi o último recurso, foi o único recurso, foi o que tirou ele da zona umbralina.
Então, que vibremos pelos nossos entes, pelos outros, pelos sofredores, porque é só isso que às vezes vai chegar lá. Porque a afinidade vai fazer que chegue. Porque Deus tem mandado emissários, mas ele não quer ver, ele ele fechou os olhos e os ouvidos para não ouvir. Mas aquilo que está aqui dentro de mim, que é o coração, que vibra nele também, o amor que a gente já teve, talvez em outra vida ou nessa vida, vai fazer com que aquilo se desperte. E que ele passe a enxergar o que tem em volta. Na maioria das vezes, nós somos cegos de nós mesmos. O pior cego é o que não quer ver. E muitas das vezes nós não queremos ver, não queremos ouvir e não queremos sentir, por achar que nós somos a sabedoria suprema e nós somos pobres coitados. Alguém mais quer falar alguma coisa, trazer algum tema antes da vibração? Pode ficar à vontade. Muito bom, Jefferson. Eu só queria, você falando agora, me lembrei agora, nós estamos programados, né, para atingirmos, né, a nossa iluminação, né? E é isso que você falou, nasce dentro de cada um de nós, né? Então esse é o processo, né? Então que nós tenhamos uma atitude sempre positiva diante da vida, né? Diante das dificuldades, diante dos sofrimentos, né? Porque tudo isso são lições que nós necessitamos. É o bem, é a lição que nós estamos precisando naquele momento. Que às vezes a gente gasta muito tempo questionando Deus, né? Por que comigo, né? Surge uma enfermidade, por que comigo? Surge um revés, por que comigo, né? Mas por que não comigo, né? Então, lembrar que Deus é o nosso Pai de infinito amor e bondade e justiça, né? Então, se nós passamos pelo que passamos, é porque ali está uma lição que nós precisamos, né? Então, que a gente tenha sempre uma atitude positiva diante da vida, né? E peçamos, né, como você colocou e está aqui na lição, coragem, né? Que tenhamos a vontade, né? A coragem, né? E caridade também nas nossas ações. Então, é aquela história, nós temos sempre as escolhas, né? Podemos ver o copo meio vazio e podemos ver o copo meio cheio. Vamos procurar ver o copo meio cheio sempre, né? Sejamos mais otimistas, mesmo diante das dificuldades, porque elas vêm para nos auxiliar, para nos ajudar, nunca para nos empurrar para baixo, nunca para nos prejudicar, né? Então, só isso aí que eu gostaria de colocar, Jefferson, passando aqui para a Eliana. Não, só uma coisa, você falou o copo meio cheio ou meio vazio. Eu acho assim, a gente tem que pensar que, graças a Deus que a gente tem um copo e que a gente vai poder enchê-lo novamente. Somente isso, porque essa é a vida. É só uma ilustração das energias. Quando eu estava fazendo meu tratamento, que eu tinha que ir no hospital praticamente todos os dias, a sala de espera que você tinha, ou então a sala de atendimento que você tinha as transfusões e as coisas, era um ambiente tão pesado, porque você tinha as pessoas que se revoltavam. E a revolta era tão grande que você podia cortar o ambiente. Então eu ficava assim pensando comigo, né? Então eu sempre estava com o meu evangelho na mão e abria assim, o que que é bom para ler agora, porque a coisa é muito negativa. Então eu acho assim, é a falta de conhecimento que as pessoas têm de não entenderem que a gente tem que passar por coisas na vida e aceitá-las, e entender o que a vida está tentando me ensinar. E ver e pegar, como diz, o touro pelos like the horns, né? E aceitar. Porque você sente assim as pessoas com. E parece que a pessoa vai ficando cada vez mais deprimida, e a doença não, aí a doença progride em vez de regredir, né? Então, eu acho assim, essa atitude que a gente tem que ter com os outros é você irradiar uma atitude positiva, uma energia positiva. Então, vem um que te respondeu torto, você fala assim, coitado, deve estar com um dia meio atrapalhado. Então, não pegar essa energia para você, porque senão você fica não sei, eu ainda não tenho tanto conhecimento como vocês têm, mas eu sinto aquela coisa assim que, para que ser chato, né? Se você pode ser uma pessoa legal, né?
Por que você não pode sorrir para a pessoa? Você não conhece, mas está andando na rua, a pessoa olhou, né? Então, é essa troca de energia, de positividade, de coisas que você não tem. Que nem outro dia, estava chovendo, não parar. Tinha um homeless do lado de fora do supermercado, sem nada. Daí eu falei para meu marido, eu falei assim, não, para aqui, vamos lá. Eu peguei um sanduíche. O cara ficou tão feliz. Essa aquela olhar no olho. E vocês, olha, eu acho que você gostaria desse sanduíche? Ele virou para mim e falou assim: "You're a darling", sabe. Então, é aquela história, eu dei uma a gente trocou uma energia positiva. Então eu acho, assim, que é por aí que a gente tem que começar a aprender, que a nossa tendência é ser bem egoísta, né. Então eu vejo do meu ponto de vista, eu estou certo e o outro está sempre errado. Mas é aquela história, a gente tem que se colocar do lado do outro, como diz em inglês, put yourself in somebody else's shoes, né, coloca no sapato do outro e você começa a ver a perspectiva dele. Então eu achei esse capítulo, assim, muito interessante, porque o sofredor não é o sofredor, o espírito sofredor, todos nós somos sofredores aqui, porque se nós fôssemos legais e bonzinhos, nós não estaríamos aqui, né, não estaríamos que ter que viver com esse dia a dia. Então, assim, por que não acordar de dia e sempre agradecer e emanar energia positiva? Mesmo que você não vai com a cara do seu vizinho, por que será que você não vai com a cara do seu vizinho, né? Então, dá uma pensada, né? Pode ser que você que está com uma cara torta, né? Assim, tá, obrigada. Eliana, que pensamento maravilhoso, porque assim, ó, a gente tem que se pôr no lugar do outro. E às vezes a gente tem que se pôr apartado de tudo, porque às vezes eu e o outro também estamos errados. Então, a gente tem que se colocar no nosso lugar, no lugar do outro e acima de nós dois, para poder enxergar o todo, né? Como se a gente saísse do corpo e visse de cima, para poder entender. Como que a situação se deu, né, antes de julgar. Nós não somos, né, pessoas tão evoluídas assim poder julgar. E olha a Eliana com a modéstia. Nós aqui, todos nós somos iguais, senão a gente não estava estudando junto. Então não tem essa aí de que, eu não sou tão estudado que nem vocês. Você está muito, muito bem, tá? O Adalberto mandou aqui no comentário, Minuto de Sabedoria 45. Eu acho que eu tenho um Minuto de Sabedoria aqui pertinho para ler, porque o Adalberto acho que está na rua, nos escutando, e ele não vai conseguir falar. Então, se o Marcos quiser fazer um comentário rápido enquanto eu pego ali. Eu achei muito interessante esse comentário da Eliana, né? Porque é isso mesmo, né? Quando a gente tem uma atitude positiva, tudo melhora, né? E nós nos melhoramos também. Então, porque assim, quando a gente, o que a gente buscar, né? Tem o pedir obtereis, tem também buscar e achareis, né? Tudo que a gente buscar, a gente vai encontrar. Se eu busco o mal, nossa, eu vou encontrar muito mal aqui na Terra, porque a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, embora já em transição, mas ainda é um mundo de provas e expiações. E então, se eu buscar o mal, eu vou encontrar facinho. Se eu for buscar o bem, vai ser mais difícil, eu vou ter que garimpar, porque a gente ainda está no mundo, né? Que esse pensamento negativo ainda é muito, ainda pesa, né? É muito densa a nossa psicosfera aqui do planeta, né? Então, precisamos, né? Agir, né? Termos atitudes mentais melhores, né? Para que a gente possa e para que possamos, né? Substituir essas sombras, essas nuvens densas, né, de, de, de pensamentos negativos por pensamentos positivos, para que todos nós tenhamos, né, um ar mais respirável, né, para que tenhamos uma nos alimentemos, né? Lá no nosso lar também tem um capítulo, né, amor, alimento das almas, né? Então, que nós nos alimentemos desse amor, né? A gente não precisa só de pão, a gente precisa também desse amor, né? Desse alimento divino, né? Então, que nós possamos nos trocar mais esse alimento, né? Ó, peguei ali o Minuto de Sabedoria, que esse aqui anda a casa toda, né? Então, fui procurar onde estava. Até o próprio Carlos Torres Pastorinho, que é o autor do livro, bem antiguinho esse livro já, ele coloca, né, que esse livro tem que andar no bolso para quando você estiver em situação de depressão, você abre uma leitura e lê, né, para ter calma, porque são vários trechinhos de lições de vida, né? Então, se ele tem que andar no bolso aqui em casa, ele anda a casa toda. Vamos lá.
O Adalberto mandou para a gente para ler a página 45, né? Se alguém não compreende, perdoe e siga em frente. Ou o ensinamento já na primeira linha. Não guarde em seu coração mágoas e ressentimentos, medo e tristeza. Caminhe para frente. Quanta gente espera de você apoio, compreensão e carinho. Se não compreendem, não se importe. Perdoe e siga em frente, porque em todos os caminhos encontraremos sempre lições preciosas que nos farão progredir. O Adalberto pediu que esse fosse o comentário dele. E que comentário importante, Adalberto, que comentário lindo. Porque se o outro não está me ouvindo, não está me escutando, não está recebendo, o problema é dele, que eu continue aqui com a minha sanidade, com a minha tranquilidade e que eu continue vibrando por ele, porque um dia ele vai me ouvir, vai me escutar. Quantos que aqui estiveram à época de Jesus que não o ouviram e, pelo contrário, nós provavelmente colocamos na cruz. E quantos hoje, 2000 e tantos anos depois, ainda não o ouvem, ainda não entendem, ou se ouvem, não seguem, ou se ouvem, não internalizam e praticam aquilo que o Cristo diz. Quantos de nós que não fazemos isso, né? Que a gente se coloca no conjunto da obra, afinal, nós estamos num planeta ainda de provas e expiações, esperando que a generação chegue. Muitos de nós, talvez, esperando de braços cruzados. É aquilo que eu disse. Muito mais do que fazer a nossa parte, é vibrar para que o mundo também faça dele. Então, é fazer de tudo para que o mundo seja um lugar melhor para os nossos filhos, netos e para o outro viver aqui. Beleza, pessoal? Vamos então para a vibração. Vou convidar nosso irmão Marcos Bragato para fazer nossa vibração e, na sequência, a Eliana faz a prece final e eu volto só com os recados. Vamos lá, então, né? Vamos, então, nesse momento, mentalizarmos a doce figura de Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo, nosso guia e modelo. Querido Mestre Jesus, envolve-nos, Senhor, no teu amor e te rogamos, nesse momento, que junto com os teus mensageiros, possamos todos nós contar com a sua doce presença em nossos lares, envolvendo-nos a todos, envolvendo aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos companheiros de trabalho, seja profissional, ou na casa espírita, ou na casa em que trabalhemos, pois que todos nós somos irmãos, filhos de um só Pai, e as denominações religiosas nada mais são do que criações nossas. Que o teu amor, Senhor, possa cobrir a toda a nossa humanidade, encarnados e desencarnados, e como nos trouxe a lição de hoje, Senhor, que possamos vibrar por todos aqueles que se encontram em situação difícil por não compreendê-lo, por não aceitá-lo, mas que um dia compreenderão, um dia aceitarão. Todos nós, um dia também não o compreendemos, Senhor, e hoje estamos buscando compreender a cada dia melhor, mas sabemos que ainda temos as nossas dificuldades, porque ainda não conseguimos vivenciar o teu Evangelho em todos os momentos. Portanto, Senhor, também rogamos por todos nós e nos colocamos também
neste grande grupo de espíritos que habitam este nosso planeta, como espíritos sofredores que somos. E rogamos, Senhor, o amparo para que possamos, cada dia, despertarmos a nossa consciência para essa realidade do espírito imortal, para que possamos aqui transitarmos na matéria sem nos prendermos a ela, que possamos entender que aqui estamos porque necessitamos, porque aqui temos a oportunidade do aprendizado, da convivência com aqueles com quem necessitamos estar para construirmos ou para reconstruirmos os laços do verdadeiro amor. Gratidão, Senhor, por tudo aquilo que recebemos e sabemos que nosso Pai é Pai de infinito amor, bondade, justiça, misericórdia e que nos ampara sempre, que possamos nós avançarmos na nossa consciência, avançarmos no nosso entendimento, para que também possamos nos transformarmos gradativamente em instrumentos melhores, mais dóceis, a serviço de nosso Pai. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos, em especial, Senhor, que possamos vibrar sempre positivamente e muito amor e esperança a todos os nossos irmãos em humanidade. Graças a Deus, Senhor. Graças te damos. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga que nos acompanha nesta sala virtual de estudos, aos nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e aos outros que terão a oportunidade de assistir e compartilhar este ensinamento. Agradecemos esta oportunidade de nos aprimorarmos. Agradecemos a oportunidade que temos de nos tornarmos pessoas melhores, entendendo nós mesmos e entendendo o próximo. Agradecemos a Deus e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade que temos de estudar e de avançar, mesmo com passos pequenos, nesta jornada que temos aqui neste planeta. Agradecemos a todos e agradecemos a oportunidade de começarmos mais uma semana com muita paz, com muita caridade e entendimento a todos aqueles que nos rodeiam e que possamos encontrar no nosso caminho, colocando em prática tudo aquilo que estudamos e apresentamos aqui. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Obrigado a todos que estiveram aqui nos assistindo. Vocês que estavam assistindo aí pelo YouTube, não esquece de curtir o vídeo, manda para os amigos que ainda vai ficar aqui agora depois do gravado. Inscrever no canal, ativar o sininho, não esquece, que assim você não perde as notificações. Vocês que estiveram aqui comigo no ao vivo, o Marcos, a Eliana aqui falando, o Adalberto e a Melvi também participaram como ouvintes aqui no ao vivo. Obrigado demais, o nosso muito obrigado por essa presença maravilhosa de cada um de vocês, que abrilhantam o nosso encontro, a nossa vida, e estudar junto com vocês é maravilhoso. Então fica o convite para sábado que vem, no mesmo horário. Marca aí o mesmo horário, porque a gente está para o planeta inteiro, então cada um é num horário.
né? Aqui no Brasil está às 8 da manhã, lá no Japão às 8 da noite, a Eliana às 11 da manhã, correto, Eliana? E daqui a pouco entra o horário de verão ao meio-dia. Então, cada um num ponto do planeta assistindo no horário, mas sempre no mesmo horário, no sábado, o nosso estudo. Então, semana que vem, a gente estuda, começa a instrução dos Espíritos, desse capítulo 27, Pedi e Obtereis, com maneira de orar. Então, uma leitura bem legal da gente trabalhar juntos, de estudar. Fica o nosso convite para você estar conosco. Então, fiquem todos com Deus, que Jesus possa abençoar cada um, a nossa semana, que seja abençoada, essa nova que vem, e que Ele possa estar presente nas nossas vidas todos os dias. Obrigado, cada um. Um beijo no coração. Tchau, tchau.